Dai, eu preciso de ajuda. Eu sigo a dieta certinho, cara. Eu tô tão focada pro projeto verão, pra minhas coisas, só que chega na TPM, chega no período próximo à menstruação, e na minha menstruação, eu perco a força, eu não tenho mais força pra fazer coisa na academia, eu tenho vontade de comer até o reboco da parede, eu começo a ficar chateada, eu fico inchada, tudo dá errado, e eu não sei se era melhor eu só não treinar e ficar embaixo da coberta quentinha, esperando esse momento conturbado passar, ou se eu deveria forçar ainda assim, ou se eu devia comer mais, porque eu tenho mais vontade de comer. Eu não sei o que fazer. Eu estou desesperada. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre menstruação. Fazia tempo que vocês me perguntavam sobre isso aqui no canal e eu fui ver, realmente a gente não tinha um vídeo falando sobre isso. Então, se você tá focada na dieta, se você tá fazendo tudo certinho, é desanimador saber que todo mês vai ter um momento do mês em que parece que você vai regredir. Parece que você tava numa evolução, chega nesse período, dá tudo errado. Então tu come mais, você quer mais doce, luta muito contra, fica difícil. E talvez você tenha um relacionamento, um namorado, um marido, um homem do teu lado, e você olha pro cara e o cara tá sempre igual, ele nunca tá oscilando, a força dele tá sempre igual na academia, as coisas da dieta estão sempre tão certinhas e com você parece uma montanha russa. E o que a gente faz com relação a tudo isso? Será que é preguiça? Será que é falta de vontade? Será que é real? Ou a gente tem que largar a dieta e dane-se tudo? Vamos falar sobre isso agora, então se aconchega aqui, eu vou pegar um café pra gente conversar. Vamos falar sobre menstruação, dieta e período pré-menstrual, e também quero falar com vocês de treinamento. Será que vale a pena treinar nessa época do mês? Será que não? Vamos falar sobre isso agora. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Dayana Parizato, sou nutricionista. Falo de emagrecimento nas minhas redes sociais. Você me encontra aqui no YouTube falando de temas mais complexos, com um pouco mais de aprofundamento, mas a gente também fala sobre emagrecimento no geral. Lá no Instagram, compartilho minha rotina com vocês nos stories. Então, se o nosso santo bater, você vai ter um bom espaço para evoluir o teu corpo e a tua mente. Então, cogite me seguir ao final desse vídeo, porque olha, o conteúdo aqui é bem bom. Pergunta número 1, essa conversa toda é séria? Realmente existem oscilações? Ou a gente tá fazendo drama? Ou esse negócio todo de menstruação é uma baita balela que a mulherada inventou pra perder a constância e se justificar pros outros? Gente, durante o ciclo menstrual, os hormônios progesterona e estrogênio, eles variam muito, muito. Eu vou colocar um gráfico aqui embaixo para você ter uma ideia em comparação com um homem. Você não precisa entender nada de biologia para ver isso aqui e interpretar que tem alguma parada acontecendo. Vamos pensar assim, ó, na TPM, fase lútea, lá a tua progesterona vai estar mais alta, a temperatura do teu corpo vai estar mais alta, ou seja, o negócio já está num mexe-mexe. O teu apetite pode aumentar. Por quê? Porque a sua temperatura corporal aumentou, logo o teu gasto energético do corpo aumentou. É a hora que a pessoa sente mais fome. Mas essa vontade de comer, ela aumenta ainda mais quando você tá logo antes da menstruação, ligeiramente antes da menstruação. Porque aí a progesterona e o estrogênio caem, altera a tua ação dos neurotransmissores. Daí, o que são neurotransmissores? Vamos falar, pra ficar numa conversa fácil, que neurotransmissores é tipo os caras que mandam mensagem pro teu cérebro. Eles levam informação de um neurônio pro outro pra falar se tá com sono, se tá feliz, se tá triste, se tá disposta, se não tá. Só pra gente entender, é óbvio que é mais complexo que isso, mas vamos pensar dessa maneira. E um neurotransmissor muito bem reconhecido, muito bem falado, é a nossa serotonina. Serotonina é um hormônio que a gente fala que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Sabe aquela pessoa feliz? Ela tende a ter serotonina. E adivinha o que acontece no período ligeiramente antes da menstruação descer? Uma chance pra você adivinhar o que acontece. Exatamente. Seus níveis de serotonina estão oscilando muito. Significa que antes de menstruar, você pode ter mais vontade de doce, mais vontade de comida gostosa, aquela que te acalenta a alma. Você pode ter mais vontade de pedir um delivery. Eu tô falando tudo isso com uma finalidade simples. Você tem que entender que você é diferente de homem. Não é uma questão de opinião. Ah, eu acho que eu sou igual. Se você passa por um processo menstrual, algumas mulheres vão ter isso mais forte do que outras. Mas em algum nível, essa oscilação acontece com mulheres que menstruam. A gente já tem que entender que nós somos diferentes, cara. Nós somos diferentes. Homem emagrece mais fácil que mulher? Esse é um dos motivos. Homem ganha massa magra, músculo mais fácil que mulher, é um desses motivos. E eu não tô querendo gravar um vídeo pra gente ficar, ai meu Deus, que tristeza, gente, lascou. Mas você tem que entender o que acontece com o teu corpo. Eu poderia cuspir fatos aqui pra você, mas se você não entender que os sentimentos que você tem ao longo do mês são influenciados pela tua ação hormonal, os teus hormônios que estão assim no período menstrual, você sempre vai se culpar demais, você vai sofrer muito. Então, entender
Entendendo isso, a gente vai para o item 2. O que mais acontece com o teu corpo quando você tá na fase pré-menstrual e quando desce a tua menstruação? Primeiramente, você vai inchar mais. Então é comum você reter mais líquidos quando você tá prestes a menstruar. O que isso muda para tua dieta? Que talvez vai chegar um momento da tua dieta, do teu plano de emagrecimento, e você vai subir na balança. E você vai ficar assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu tô fazendo a dieta certa, agora eu engordei. Eu vou automaticamente chorar em posição fetal. Mas se você tem o entendimento de que a menstruação vai alterar o seu peso na balança e que isso não é gordura, isso é água, a gente já começa a ficar um pouco mais tranquilo aqui. Então a gente tá falando de coisas passageiras. Acontece e passa. Da mesma forma, o inchaço nessa fase. Ponto número 2, vontade de comer. Então isso entra em maior apetite, maior fome, que pode acontecer, e também maior vontade de comer. Você entende que fome e vontade de comer são coisas diferentes? Fome é a barriga doendo, pode acontecer. Vontade de comer é querer pedir delivery, querer pedir safadeza, também pode acontecer. As vias metabólicas e ações são diferentes, mas todas estão em comum no período menstrual. E para finalizar, mais uma coisa que vai estar acontecendo é a diminuição de força e disposição. Então, se antes você treinava com bastante peso, pô, no bíceps lá, você pegava 8 quilos no bíceps, você era fortona. Depois você vai chegar um dia e o peso não vai subir. Eu neguei isso por muito tempo, porque eu tenho DIU e eu não tenho ciclo menstrual claramente desenhado na minha vida. Então eu não sei. Eu tenho muita dificuldade de entender quando eu tô no período pré-menstrual, quando eu tô na fase lútea, quando eu estaria menstruando, enfim, eu não consigo entender os ciclos direito. Só que não é porque você não tem sangramento que você não tem oscilações hormonais, que você não tem ciclo. Quando eu tava querendo ganhar um pouco mais de massa muscular e pegar firme na academia, eu lembro que eu ficava muito frustrada. Porque um dia eu pegava, sei lá, 150 quilos na elevação pélvica. Eu lembro que eu tava focando muito em evoluir na elevação pélvica. E aí um outro dia eu só conseguia 100, sabe? E eu tava focando pra evoluir naquilo, aí o olho falou, cara, mas porra! E aí eu lembro de eu querer chorar, porque eu pensava, meu Deus, o que tá acontecendo de errado comigo? Juro, eu só não tava vendo dessa maneira que eu tô passando pra vocês. Então, hoje em dia, eu desenvolvi uma inteligência pra perceber que, por exemplo, o Yuri, ele vai estar sempre progredindo carga, sempre mantendo carga. E eu vou estar aqui. E isso me trouxe uma leveza demais pros meus dias. Mesmo que você não sangre, isso é uma coisa pra você ter em mente, tá? Só compartilhando isso porque eu ignorei por muito tempo e me fez um certo mal. Não importa se você sangra ou não, essas oscilações de força e disposição vão acontecer com você. Então tá, até agora a gente falou de alguns mecanismos que você tem que ter em mente quando a gente pensa em ciclo menstrual, dieta, mulheres, menstruação, TPM, etc. Agora eu quero te dar dicas. Então essa segunda parte do vídeo é para te falar o que você faz com essas informações. Na mesma medida que existe algo acontecendo, você pode piorar a situação e muito, e anular o teu emagrecimento, anular os teus ganhos por falta de conhecimento, ou você pode usar isso a teu favor para ter uma vida boa, conseguir passar por esses períodos numa boa, mas também não estragar o teu processo, não sabotar a tua evolução. Então agora a gente vai falar dessas dicas, tá? Dica número 1, diversifique os prazeres da sua vida. Não é errado dizer que você vai estar precisando de carinho, de prazer, de conforto. Mas você concorda comigo que é errado falar que a única forma de ter conforto é na comida? A única coisa capaz de deixar a Marcela feliz é pedir um brigadeiro. Não, a única coisa que vai deixar a Marcela feliz é pedir uma empada. Se a tua única fonte de prazer é a comida, você tá com muitos problemas. Tá muito difícil pra você emagrecer. E aí eu até te oriento a olhar pra isso. Eu passei em fases da minha vida em que eu tava muito focada em comida. E isso me atrapalhava, porque existiam várias outras fontes de prazer ao meu redor e eu não conseguia perceber, eu só pensava que a comida poderia me trazer aquilo. Então é um exercício de você encontrar outras coisas que te deixam feliz. Vou te dar um exemplo, tá? Pô, você tá na menstruação, tá com cólica, tá precisando de um carinho, já tomou um banho premium? Mas assim, aquele banho premium, pegar um esfoliante cheiroso, acender umas velinhas, colocar uma música de 2008, aquelas bem raiz, sabe? Que te traz uma nostalgia gostosa, abaixa a luz do banheiro, toma um banho premium, passa um hidratante cheiroso, pega, prepara um chá de camomila, vai pra tua cama e lê um livrinho. Ai, mas eu tenho que estar comendo alguma coisa. Cara, pega um chazinho, sente o cheiro do chazinho, bota umas velinhas. Eu gosto de colocar borrifador cheiroso na casa pra ficar com um cheiro gostoso. Faz o teu ambiente gostoso e leia um livro.
dentro. Liga pra aquela pessoa que você gosta muito, aquela tua amiga. A gente que é mais adulto, a gente se distancia de amizades que a gente gosta por causa do corre da vida. Você tá precisando de um carinho? Liga pra aquela pessoa que te adora e que você não fala há mais de 3 meses. Põe as fofocas em dia, converse. Eu não vou nem falar mais sobre isso porque eu me empolgo falando, porque foi uma descoberta avassaladora pra mim entender o quanto de prazer tá nessa vida e como a gente às vezes se reduz a um negócio pequeno que é a comida. Isso vai muito além do papo da menstruação, isso vai pra um papo pra vida, tá? Então, você vai estar realmente precisando de carinho, precisando de amor, mas existem outras formas de amor, existem outras formas de carinho. Encontre-as, desbrave, vai pintar, sei lá, cara, mas vai ser bom pra você fazer isso. Confia em mim, sério. Aí o emagrecimento acontece por consequência, porque você tirou a pressão sobre a comida. Pensa nisso. Dica número 2, exercício físico. Faço ou não faço. Gente, a gente tem que entender um negócio. Existem algumas mulheres que a menstruação é só um sanguinho, umas oscilaçõezinhas, um barumbarzinho, um berumbezinho, sabe? Tá entendendo? Mas segue a vida de boa. Tem outras mulheres que a menstruação é um evento, que tem cólica incapacitante, que tem sangramento incapacitante, um fluxo muito intenso. Então vamos separar em 2 tipos essa explicação? Se você é uma mulher, não tem problema ginecológico, o teu fluxo é tranquilo, tua cólica não te mata, você consegue viver normal? Cara, vai treinar. Até porque, via de regra, eu vou falar uma coisa aqui, menstruação não é doença. Todas as mulheres saudáveis têm que menstruar, você entende isso? Então, não é incapacitante, não é pra você ficar no quarto, se você tá menstruando tranquilamente, se você não tem um problema muito intenso nesse ciclo, se é chato, porque toda menstruação é chata. Mas, se ainda assim você consegue viver, então beleza, vai lá e treine normal. Entenda que você não vai estar tipo Renato Cariani, você não vai estar com uma força absurda, até porque a sua força vai diminuir, mas faça qualquer exercício porque vai ser melhor do que exercício nenhum. Isso é uma coisa que eu falo pros meus alunos do Minutri, que ainda que você não consiga super performar no treino, pelo menos você vai estar fazendo algo que regulam os teus hormônios, o que vai te ajudar nessa vontade de descontar com doce, vai te ajudar com tudo isso. Então, se você pode, se você consegue, vá treinar. Dai, a minha menstruação é incapacitante, é horrível, é vergonhoso, tanto que eu sangro, é um evento. Pra mim é um evento. Então você não vai perder o teu shape em ficar 2 dias quietinha até esse ciclo passar e depois você voltar. Você pode se dar esse luxo de recorrer a 2 dias de descanso e depois voltar, se o teu caso for cólicas absurdas e muito tensas. O vídeo tá ficando longo pra não estender. Dica número 3, evita se pesar rapidamente. Você vai estar mais inchada. Estando mais inchada, isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar teus números ali, então nesse momento não se pese. E dica número 4, quando for comer um doce, maximiza o prazer. Eu ensino para os meus alunos do Minutri como comer doce na dieta, como comer as coisinhas que eles gostam, sem sabotar o emagrecimento deles. Não é só você se permitir e também não é só você arrancar tudo fora. Existe uma técnica para você. Existe um crivo de escolha que te faz escolher certo as coisas safadas, saber fazer as melhores escolhas, saber de que forma você come. A ordem que você come influencia o metabolismo. A ordem que você escolhe comer essa safadeza. O jeito que você monta, o que você escolhe no iFood. Tudo isso tá no Minutri. O Minutri é o meu programa de emagrecimento que faz milhares de mulheres emagrecerem. Teve gente que já perdeu 25 quilos com a gente, teve gente que perdeu 8 quilos com a gente, teve gente que perdeu 3 quilos, mas o pessoal perde peso, comendo coisa gostosa, entendendo os ciclos da fase da vida da mulher, porque não é só achar que vai ser tudo constante o tempo todo. Lá eu pego na tua mão e te conduzo para a melhor versão do seu corpo, de forma que, olha, eu vou falar uma coisa, eu nunca vi ninguém ensinar do jeito que a gente ensina. Então, se você quer mudar, se você tá aqui assistindo esse vídeo até agora, você precisa desse empurrão, entra lá que você vai ter a tua vida transformada. Eu vou deixar o QR Code aqui, manda mensagem pra gente, conversa com a gente lá, que a gente vai entender se é o melhor momento pra você e a gente vai te ajudar a colocar o melhor corpo da tua vida sem sofrimento e com um cardápio muito gostoso. Vai ser uma honra ter você junto comigo dentro do Minutri. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, ele se alongou, mas eu acho que é uma conversa muito relevante, eu espero que você tenha gostado. Se tiver te ajudado nessa tua caminhada rumo ao emagrecimento, curte o vídeo pra eu saber e coloca nos comentários se o seu fluxo ele é intenso ou se ele é mais controlado, até pra gente entender qual que é a média das mulheres aqui desse canal, como que elas lidam com isso nesse período do ano. Então coloca aqui a tua experiência pessoal nos comentários e pra mais vídeos assim, que te ensinam a emagrecer de forma que você nunca mais reganhe o peso de novo, continua me acompanhando e me segue pra mais de nutrição.